Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 757. Eu não sou um monstro. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Aparentemente vendo a dúvida no rosto de Lily, Vepar respondeu: eu li os escritos de Zhao e Albu. Lily e Vini olharam para Vepar com expressões sem palavras. Vocês estão realmente subestimando o trabalho desses dois demônios. Eles são os responsáveis por registrar a história do inferno. É óbvio que há figuras importantes como os pecados capitais estariam documentadas em seus livros, principalmente sobre seus poderes. Os únicos que não tiveram seus poderes descritos em detalhes pelos dois antigos demônios foram os aliados de Victor e do próprio Victor. Mas tal restrição não se aplicava aos demônios que uma vez serviram a Diablo. Bem, eu apenas pensei que o Rei Demônio deu esse trabalho para os dois demônios apenas no papel. Lily falou incerta e um pouco envergonhada. Vini não disse nada, mas ficou claro que ela pensava o mesmo que Lily. Essa afirmação pode ser vista como uma subestimação das capacidades de nosso rei. Você subestima tanto assim as palavras de nosso rei? Claro que não. O que você está dizendo? Vini respondeu rapidamente. Nosso rei não faz nada inútil. Se ele dissesse a Zhao e Albu para detalhar a história do inferno por escrito, os antigos demônios cumpririam seu dever com a maior diligência. Gravar a história significa que podemos aprender com ela para não cometermos os mesmos erros de nossos predecessores. Foi o que Sua Majestade disse uma vez, lembra? Sim. Os dois responderam ao mesmo tempo. Agora que você entende isso, você deveria passar mais tempo lendo os escritos dos dois antigos demônios. O trabalho deles é muito importante. Vale a pena mencionar que os livros que os antigos demônios escreveram eram bastante populares entre os demônios, especialmente os novos demônios que não sabiam nada sobre o inferno. Graças a esses livros, ficou mais fácil para os demônios mais jovens pensar em Victor como o único governante. Afinal, a história o pintou de uma maneira muito positiva em comparação com os outros reis demônios. Como disse um certo mortal, a história é escrita pelos vencedores. Ignorando a discussão dos três generais, Helena olhou para onde Preguiça estava dormindo. Onde é esse lugar? Não consigo identificar. Esse é o problema. Eu também não consigo identificar esse local, falou Aline. Mesmo você não pode? Ela olhou para Aline em estado de choque. Sim. Não faço ideia de onde fica esse lugar. Aline e os subordinados de Aline fizeram um mapa atual do inferno. Não seria exagero dizer que ela conhecia cada canto do inferno registrado por ela como a palma da mão, mas nem ela conseguia identificar onde Slot estava atualmente. Ela até tentou usar o poder de busca da alma que o governante tinha para tentar localizar a Preguiça, mas tudo que esse poder fez foi mostrar a ela a alma que ela queria ver, não sua localização atual. Aline teorizou que ela poderia, no futuro, encontrar a localização das almas com este poder, mas ela precisava de mais experiência em lidar com as habilidades do governante, algo que ela não tinha no momento. Os poderes do governante eram muito complexos de aprender. Afinal, todo o seu conjunto de habilidades e autoridades envolvia o funcionamento das almas e o julgamento das almas, um ramo de habilidades completamente diferente do que ela estava acostumada. Por causa disso, mesmo depois de muito tempo desde que ela adquiriu esses poderes, ela ainda não era muito proficiente com eles. Ela poderia desempenhar funções básicas como julgar as almas. Este foi um processo intuitivo, mas fazer mais do que isso exigiu tentativa e erro de Aline. O que deveríamos fazer? Aline perguntou. Observá-la e, se possível, capturá-la. Helena falou. Não recomendo. Vapor falou e acrescentou quando chamou a atenção de todos os olhos na sala para ela. Capturar o pecado da preguiça contra a vontade dela causaria muitos danos. Você acha que perderíamos? Vini levantou uma sobrancelha. Não é disso que estou falando. Vepar balançou a cabeça para Vini. Ela não conseguia imaginar perder nem mesmo para alguém como Slot. Estou dizendo que é mais sensato falar diplomaticamente com ela. De todos os pecados capitais, preguiça é o mais razoável do grupo. Afinal,
Se deixado sozinho, tudo o que a preguiça fará é, bem, dormir. Ela era a personificação da preguiça, o que significava que não incomodaria ninguém se ninguém a incomodasse. Por isso, mesmo depois de tantos anos, ela nem se deu ao trabalho de se revelar e apenas se escondeu. Ouvindo as sugestões de Vepar, Helena achou que fazia sentido seguir seu conselho. Vou informar o rei de nossa descoberta, declarou Helen. Sobre isso, você pode pedir para ele voltar para o inferno? Lily falou. Por quê? Helena perguntou. Pelo amor do mal primordial, não aguento mais minha mãe. Ele precisa fazer algo a respeito dela. Lily falou em frustração. Eu não me importo se ele transa com ela ou algo assim, apenas peça a ele para fazer algo para acalmá-la. Essa mulher está ficando mais irritante a cada dia. Não desrespeite o rei, Lily Vini rosnou. Lily estremeceu quando viu todas as mulheres na sala olhando para ela com cara de desaprovação. Essa não era minha intenção. Me desculpe. Eu sei que não foi, mas tome cuidado ao falar sobre o rei. Helena falou de forma neutra, mas ainda com desaprovação. Não se esqueça que todo o poder que você recebeu foi concedido a você pelo rei. O poder que é dado pode ser retirado com a mesma facilidade. Respeito é vital e necessário. Não se esqueça do seu lugar, general. Lily sabia muito bem que Helena não estava falando sobre poder político, mas sobre o verdadeiro poder que o rei lhe deu e que a tornou muito mais forte do que antes. Sim, eu sei. Helena olhou para Lily com os mesmos olhos neutros. Por causa de atitudes como essa, Victor não confiava em Lily para liderar em sua ausência. Apesar de Helena ser meio sucubus, uma criatura do desejo, ironicamente, era ela quem tinha o melhor controle sobre seus próprios desejos. De qualquer forma, seu pedido foi anotado. Vou comunicá-lo ao rei. Obrigada, Helena. Helena sentiu e olhou para todos ao seu redor. Vini, fique de olho no nosso cavaleiro. Lembre-se que o rei demônio deseja vigiá-lo. E não se esqueça que apesar de estar fraco agora, ele é um deus demônio. Eu sei, tenho acompanhado seu progresso. Prevejo que ele deve alcançar os níveis inferiores do inferno em menos de alguns anos. Bom. Até então, continue enviando desafios para alimentar nosso potencial de guerra. Sim, Vini assentiu. Vepar, trabalhe com Aline para descobrir a localização de preguiça. Use os mensageiros do demônio menor. Eles são os demônios mais rápidos do inferno e são virtualmente imperceptíveis. Sim, eu estava pensando mesmo. Vepar aceitou o pedido. Aline, como estão os preparativos para esse projeto? Tudo será concluído em breve. Aline sorriu um pouco. Em breve, seremos capazes de dar as boas-vindas a esses malditos pombos em nosso domínio sem que eles morram como cadelas patéticas. Entendo seu sentimento, mas tente manter a hostilidade no mínimo. Afinal, pela primeira vez em muitos anos, os anjos e demônios chegarão à paz. Este é um assunto crucial para nós. Graças à idiotice do rei demônio anterior, nossa raça é vista com mais infâmia do que antes. Um acordo com os anjos pode nos ajudar muito a diminuir nossa infâmia e, consequentemente, a do rei demônio. Eu sei, não esqueci disso. Vou me controlar. Bom. Helena sentiu satisfeita e então falou. Aline, entre em contato com nossa empreiteira, Valeria Lequiat. Ela precisa estar ciente de nossos planos para a Terra também. Desde que você a conheceu antes, é mais fácil para você comunicar isso. Sim, é mais fácil para mim me comunicar com ela. Aline assentiu. Sobre aquela mulher, tenho algo a relatar. O que? Acho que você deveria dar uma olhada em. Com ela está perguntando quando Sua Majestade irá visitá-la novamente. É difícil dizer. Sua Majestade está ocupada lidando com os lobisomens agora. Mas vou avisá-lo. Ok, Helena assentiu. Helena olhou brevemente para todos ao seu redor e disse, continue com seu trabalho impecável. Embora Sua Majestade não esteja presente, ele conta conosco para que tudo fique do jeito que ele deixou. Não devemos decepcioná-lo. Todos estremeceram ao ouvir o que Helena disse. Se perguntados sobre o que mais temiam, todos responderiam que seu maior medo era decepcioná-lo. Foi esse sentimento que fez Lily estremecer mais cedo,
quando as meninas avisaram. Como filha de Lúcifer e Lilith, ela tinha medo de perder o poder que ganhou, mas seu maior medo era decepcioná-lo por causa de sua atitude. Demitido. Helena encerrou a reunião. Samar. Os aposentos pessoais do grupo de Victor. Ana, Natalie e Leona observavam Victor. Victor, você realmente fez isso? Sim, claro. Você é incrível. Leona pulou em cima de Victor e o abraçou de forma pegajosa. Meu filho. Você realmente teria feito o que disse? Ana perguntou com medo. Victor levantou uma sobrancelha para Ana quando sentiu suas emoções. Que parte especificamente? Victor levantou Leona em um carrinho de princesa e sentou no sofá. Ele colocou Leona ao lado dele e olhou de volta para sua mão. Sobre você ter destruído todo esse lugar. Victor permaneceu em silêncio por alguns segundos enquanto olhava para os olhos vermelhos sangue e o lindo rosto de sua mãe. Sim, eu teria. Anne estremeceu levemente com o tom dele e abaixou a cabeça com tristeza bastante visível em sua linguagem corporal. Entendo. Você expurgaria uma raça inteira por causa de apenas um grupo de pessoas. Ana não sabia como se sentir sobre isso. Ela simplesmente se sentiu horrível. Ela não se importava nem um pouco com as pessoas que iam contra Victor. Ela simplesmente não gostava que inocentes fossem pegos no fogo cruzado. Victor olhou para suas criadas e, com apenas um olhar, suas criadas entenderam suas ordens. Logo, Kaguya, Natalia, Eve, Maria, Roberta e Bruna se espalharam pela sala que mais parecia uma casa que até tinha cozinha própria e deixou Victor, Leone e Ana sozinhos. Ana, vem cá. Ana se encolheu um pouco quando ouviu o tom da ordem de Victor. Ele não se dirigiu a ela como mãe como normalmente fazia, mas sim como Ana, indicando que ele estava olhando para ela da mesma maneira quando a repreendeu pela primeira vez. Ana caminhou cautelosamente em direção a Victor e, quando ela estava perto o suficiente, Victor estendeu a mão, pegou Ana pelo braço e a colocou em seu colo. Inconscientemente, Ana se apoiou nos ombros de Victor e olhou em seus olhos violeta. Ela estremeceu levemente ao sentir a mão dele tocar seu rosto e acariciá-la gentilmente como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo para ele, o que ela era. Eu não sou um monstro. Apesar da minha atitude questionável, nunca levantarei minha lâmina para os inocentes, a menos que tenha um bom motivo. Mesmo naquele dia em que minha própria filha quase teve a cabeça cortada por algum yokai, eu apenas cacei e matei todos, direta e indiretamente, responsáveis pelo que ela passou. Eu não ataquei aqueles que não sabiam de nada ou não estavam envolvidos. Kaguya e as empregadas que participaram ativamente daquele incidente apenas ficaram em silêncio enquanto ela ouvia a conversa das duas. As memórias daquele dia inconscientemente voltaram para elas. Eles claramente se lembravam de passar por um longo processo de triagem usando o feitiço de vampiro para descobrir quem era o culpado e quem não era. Victor segurou o rosto de Ana com as duas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Ana se sentiu completamente nua na frente de Victor. Era como se seus olhos não estivessem olhando para ela, mas diretamente em sua alma. Era assustador e opressivo, mas, ao mesmo tempo, gentil e caloroso. Era óbvio que ele não estava tentando prejudicá-la ou qualquer coisa. Mesmo que alguns bandos irritantes de lobisomens se voltassem contra mim por causa da minha esposa, não condenaria uma raça inteira por isso. A menos, é claro, a situação em que toda raça se une para purgar a semente um possível híbrido ocorreu. Por causa disso, eu disse que condenaria toda a raça de lobisomem a Maia porque sei como é uma coisa cultural matar todas as sementes de possíveis híbridos. Esse foi o meu aviso para Maia, um aviso que ela entendeu perfeitamente e conseguiu com sua autoridade silenciar as vozes de insatisfação. Mas sempre haverá tolos que não sabem o seu lugar. Nessa situação, eu apenas caçaria aqueles que estavam contra mim e apagaria as chamas do conflito cortando pela raiz. Você mataria até mesmo os filhos desses clãs? Não mato crianças, Ana. A menos que essa criança pegue uma espada e me enfrente. Isso é. Ana sentiu como se já tivesse ouvido essas palavras em algum lugar antes. Dogma do meu guerreiro.
Aqueles que pegam uma espada e apontam para alguém com a intenção de matar, devem estar preparados para serem mortos também. Esse é o dogma que eu, Scatashi, e todo o meu clã, assim como Eleanor e todo o clã dela, seguimos. Oh! Ana agora se lembrava de ter ouvido Scatashi dizer isso para Mizuki antes. Ao entender esse ponto sobre a minha personalidade, Leona nunca disse nada desde o início, embora eu tenha dito muitas bobagens que iriam contra a personalidade dela. Agora que ele disse isso, Ana percebeu que Leona não havia dito nada. Não importa o quão cruel as palavras de Victor fossem, desde o início, o lobisomem sempre teve confiança absoluta em Victor. Olhando com o canto do olho para as expressões sorridentes de Leona, Ana se sentia complexa agora. E pensar que uma criança conhecia seu filho melhor do que ela mesma. Ela se sentiu desapontada consigo mesma por não confiar em Victor. Ela foi novamente enganada pelo ato convincente de Victor e se esqueceu de olhar para quem ele realmente era. Me desculpe por duvidar de você, Vicky. Pequenas lágrimas se formaram no rosto de Ana, lágrimas de decepção consigo mesma. Está tudo bem. Victor enxugou aquelas pequenas lágrimas e soltou o rosto dela. Ana colocou o rosto no peito de Victor e o abraçou, buscando o conforto de seu calor. Você sempre pode me questionar. Afinal, você e minhas esposas são o que me impediu de me tornar um ser como o diabo. Por causa de existências como Sasa, Stia, Pepper, Bruna, Aruna, Fleonor, Mizuki, Lacus, Jeanne, Ana e Leona, que eram pessoas inerentemente boas, Victor tinha moral para se apoiar. Por causa dos ensinamentos de Scatashi, Victor nunca cruzaria a linha de ser um monstro completo que não se importava com nada, nem mesmo com vidas inocentes. Vou manter essas palavras em mente, Ana murmurou enquanto inclinava seu corpo ainda mais perto e descansava a cabeça no pescoço dele. Um cheiro tão bom, tão único e reconfortante. Ela não se importava com nada agora. Ela só queria esse calor consigo mesma para dissipar todas as incertezas que vinha tendo desde as declarações de Victor. Daquele ponto em diante, ela decidiu que tentaria ver mais através das ações de Victor, não apenas o que ele exibia na superfície. Ela sempre conseguiu fazer isso antes, então ela não entendia por que seria tão difícil agora. Ela só tinha que enfrentá-lo como as esposas de seu filho faziam. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 758. A visita noturna de um rei aos aposentos de uma rainha estrangeira. Nublinotas. Foda clã, só pelo título já odiei esse capítulo. Pelo visto nosso amigo Volk vai ter um chapéu verde clã. Em uma bela noite na cidade de Eclipse Ventus, a capital real dos lobisomens. Na mansão pessoal da rainha lobisomem. Uma mulher de pele cor de chocolate e longos cabelos negros olhava para o luar com um olhar melancólico. A lua iluminava seu corpo, e sua camisola preta esvoaçava ao vento frio da noite, dando-lhe uma aparência muito nobre e bonita. Ao contrário de Nightingale, onde o clima do planeta era mais frio e experimentava noites intermináveis, Samar tinha um ambiente semelhante ao da Terra, exceto por um pequeno detalhe. A gravidade aqui era muito mais forte do que na Terra. A gravidade era tão intensa em alguns lugares que lobisomens destreinados não podiam nem entrar sem sofrer as consequências. Embora esse detalhe fosse relevante para seres poderosos como lobisomens e fosse algo bem-vindo, afinal, quanto maior a gravidade, mais eles poderiam treinar e se tornar mais fortes. Ah! A mulher suspirou e lentamente ajustou seu rosto para longe do céu noturno. Você não sabe que entrar nos aposentos de uma rainha na calada da noite, especialmente quando você é um rei visitante de outra raça, pode causar muitos problemas, Alucard. Em um canto escuro do quarto da mulher, um homem estava sentado confortavelmente no sofá como se fosse o dono do quarto. Ao contrário da aparência dele que ela tinha visto na reunião, ele estava vestindo roupas mais casuais, calça preta, tênis branco e um moletom totalmente branco. Qualquer um que olhasse para ele agora nunca pensaria por um momento que este homem era o rei do inferno bíblico. Eles pensariam que ele era apenas um jovem adulto muito bonito. É uma noite linda, não é, rainha?
Victor sorriu de forma neutra e despretensiosa, como se não quisesse machucá-la. Taza suspirou novamente quando percebeu que ele não considerou necessário responder à sua pergunta. Ela caminhou em direção ao seu quarto e fechou a porta de vidro deslizante que dava para a varanda. Por que você está aqui? Ela caminhou até o frigobar em seu quarto e pegou uma garrafa de uísque e 2 copos. Eu estava apenas em um dos meus passeios noturnos habituais. Victor respondeu enquanto observava a mulher caminhando com a garrafa em uma mão e os 2 copos na outra em direção à poltrona à sua frente. Esses passeios noturnos geralmente envolvem entrar nos aposentos pessoais de uma rainha? Taza perguntou com diversão em seus olhos enquanto enchia seus copos. Quem sabe? Eu não sigo um plano quando faço minhas caminhadas. Se eu quiser ir a algum lugar, eu vou. Se não quiser, não vou. Simples assim. Taza levantou uma sobrancelha. Você parece terrivelmente livre para alguém que almeja a beleza de ter subordinados competentes. Victor sorriu ligeiramente. Eu gostaria de ter a sua sorte em encontrar bons subordinados. Taza comentou alegremente. Ela não estava com vontade de falar sério. Eu tenho bons olhos para as pessoas. Victor comentou com indiferença. Taz olhou para os olhos de dragão de Victor por alguns segundos e então assentiu. Um rei precisa ter bons olhos para as pessoas. Taza pegou o copo meio cheio de uísque e ofereceu a Victor. Victor balançou a cabeça em negação. Infelizmente, devido à minha raça, não posso beber nada além de sangue ou água. Soa como uma existência triste. A comida é, afinal, um dos prazeres da vida. Taza colocou o copo de Victor na mesa e tomou um gole cheio de seu copo. Você não está errado. Sentindo o olhar de Victor em seu corpo, que estava escondido por uma camisola fina, Taza se divertiu com o fato de ele não ter desejos sombrios por seu corpo. Era como se ele a visse da mesma maneira que quando ela estava em seu traje real. Fato que a deixou um pouco chateada com a aparente falta de desejo dele pelo corpo dela e também um pouco aliviada. Afinal, isso significava que ele não tinha vindo aqui para isso. Mesmo sendo casada com Volk, ela não tinha a confiança de que poderia recusar a sedução do progenitor se ele fizesse um movimento. Um fato interessante que ela percebeu foi que a ideia de dormir com Victor não a deixava enjoada, algo que ela normalmente faria quando se tratava de membros de sua raça. Claramente, Victor's raça não importava aqui. Ele era tão encantador que nenhuma vez durante todo o encontro ela pensou em sua raça. Terminando sua bebida, ela olhou para o copo vazio e o colocou sobre a mesa. Eu me sentiria mal por não servir bem um convidado. Lentamente, ela começou a tirar a camisola e mostrar seus braços cor de chocolate de aparência saudável. Gostaria de uma bebida? Victor olhou para o braço de Taza com olhos divertidos. Ela estava oferecendo o sangue de uma deusa caída e, simultaneamente, o sangue de uma mulher abençoada por Fenrir. Seria inapropriado recusar a cortesia do anfitrião. Um silêncio caiu no local, e Taza, com passos leves, caminhou em direção a Victor. Parando na frente dele, ela levantou o braço na frente dele. Taza não sabia o que estava passando por sua cabeça agora. Ela nem sabia por que estava agindo daquela maneira. Era como se todas as suas inibições tivessem desaparecido completamente diante daquele homem que parecia a encarnação do desejo. Seu corpo estremeceu ao sentir as mãos de Victor gentilmente segurando seu braço e seu hálito quente em sua pele. Seu toque, seu cheiro, sua presença nela, tudo parecia tão certo. No momento em que ele mordeu seu pulso e começou a beber seu sangue, o tempo todo mantendo contato visual com seus olhos violeta olhando para os verdes dela, uma sensação de euforia que ela nunca sentiu antes ressoou por todo o seu ser. Então é assim que se sente quando um vampiro nobre suga seu sangue. Taza pensou. Ela sabia que tal euforia só ocorria dentro dela porque Victor era o nobre vampiro fazendo isso. Ela entendeu perfeitamente que se fosse outro vampiro nobre, ela ficaria enojada. Mas a palavra enojado não parecia existir ao descrever Victor. Muitos adjetivos horríveis foram usados para descrevê-lo, como um monstro, deus maligno, o próximo ser a causar o apocalipse. Mas de todos eles, ninguém jamais o chamou de nojento.
Isso era um fato absoluto. Você tem um sangue delicioso, Taza. Hein? Taza olhou para Victor incrédula. Tudo acaba tão rápido. Ela imaginou. Todo o processo de sucção de sangue durou apenas alguns minutos. Minutos terrivelmente longos para Taza. Mas quando esse processo terminou tão abruptamente, ela não sabia como reagir. As pernas de Taza estavam fracas, seu coração batia rápido e um rubor imperceptível formou-se em seu rosto. Ela sabia que estava fazendo uma expressão de saudade agora. Mas ela não podia evitar. Ele era simplesmente irresistível. Levou alguns segundos para ela recuperar suas faculdades mentais. Ela reuniu toda sua força mental e recuperou o senso de si mesma. Logo, ela respirou fundo e virou o rosto. Isso é bom, ela sentiu, satisfeita. Satisfeita com algo que ela nem sabia, e caminhou em direção a onde ela estava sentada anteriormente. Apesar de estar ciente da luta interna de Taza, Victor não fez absolutamente nada. Ele apenas sentou lá e assistiu a tudo. Apenas por estar aqui, os sentidos de Taza foram jogados em desordem. O desejo era uma emoção muito poderosa. Mesmo os deuses não conseguiam se livrar de seus desejos e, entre esses desejos, havia um específico que era mais poderoso que o resto. Desejo sexual. Acho que você deveria dar uma olhada em. Com sexo era um conceito que permeava qualquer sociedade, seja futurista, distópica, medieval ou moderna. Não importava o lugar, não importava o mundo, o sexo sempre seria procurado. Não é à toa que se dizia que a profissão mais antiga do mundo era a de trabalhadora do sexo. Victor era a versão masculina de Afrodite, sua própria presença, mesmo que ele não fizesse nada, subconscientemente faria os seres pensarem nele dessa maneira. Ele era, na verdade, como uma mulher muito gostosa que atraía tudo e todos. Victor não pôde deixar de rir por dentro da ironia. Ele tinha vindo aqui para uma visita durante a noite como convidado, e não era ele quem estava cobiçando o anfitrião, mas o anfitrião cobiçando seu convidado. Deixando isso de lado, ele pensou no que acabara de fazer. O sangue de uma deusa caída não é muito diferente do sangue normal. Apesar de ser chamada de deusa caída, ela ainda era uma deusa de pleno direito. Mas mesmo depois de beber seu sangue, Victor não sentiu nada, nenhuma sensação de queimação em seu corpo, nenhum dano, nada. Victor pensou que isso era devido à resistência de seu corpo ter ficado mais forte. Ele não era mais um simples progenitor, ele tinha um corpo de um dragão e era alimentado por uma árvore do mundo negativa. Sua base era um progenitor, mas todo o resto era diferente. Vamos tentar o sangue de Afrodite da próxima vez, Victor meditou. Beber o sangue de uma deusa como Afrodite nunca havia passado por sua cabeça antes. Afinal, Afrodite não era uma deusa qualquer, ela era uma titã e a personificação da beleza. Seu nível era completamente diferente de alguém como o de Taza. Agora que as bebidas foram servidas, diga-me, Rei Demônio. O que é que você quer, entrando em meus aposentos tão tarde da noite? Para fazer um novo amigo, é claro. Por que mais eu viria aqui? Taza olhou para Victor com um olhar que dizia, esse homem pensa que eu sou um tolo. Não me olhe assim. Victor sorriu levemente. Estou realmente interessado em aprender mais sobre você. Por quê? Taza não conseguia entender o súbito interesse. Por que não? Em vez de responder, ele perguntou de volta. Taza estreitou os olhos. Ela não podia prever o significado desta conversa. Se ele não veio pelo corpo dela, por que ele estava aqui? Foi sobre o acordo deles. Mas ainda havia tempo para o acordo ser concluído, e ela ainda não havia lido o pergaminho que ele lhe deu. Observando o silêncio de Taza, Victor decidiu iniciar uma conversa que interessasse. Recentemente, minha amada esposa se envolveu em um projeto bastante ambicioso. Ele sorriu amorosamente. Um sorriso que chamou a atenção de Taza, fazendo com que ela se concentrasse no assunto da conversa. Antes de falar sobre o projeto, deixe-me contar um pouco sobre minha esposa. Com o mesmo sorriso amoroso no rosto, ele começou a explicar.
Minha esposa é alguém que fará qualquer coisa para manter sua família segura. Qualquer meio é justificável, desde que sua família esteja protegida de todos e de tudo. Ela é como eu. Taza sentiu que poderia se identificar com essa mulher. Assassinato, tortura, manipulação, experimentos com nossos inimigos. Ela mergulharia suas mãos em todos os tipos de assuntos obscuros para nós. Sim, ela é como eu. Ela pensou. Do ponto de vista dos outros, ela é definitivamente uma vilã, mas não me importo com o que os outros pensam. Ela pode ser uma vilã para eles, mas para mim ela é meu tesouro. Agora que você entende a personalidade dela, vou falar sobre seu ambicioso projeto. Taza se viu mais interessada do que deveria na conversa que Victor havia iniciado sozinho. Ela quer que nossa família seja intocável. Taza esperou. Depois esperou ainda mais. Mas as palavras seguintes não saíram da boca de Victor. É isso? Sim. Quero dizer, você não tem mais detalhes do que ela está fazendo ou planejando. Eu tenho uma ideia, mas ao mesmo tempo não tenho. Ela está fazendo este projeto em conjunto com minhas outras esposas, mas isso é tudo que sei. Não sei nada sobre as especificidades ou metodologias do projeto. Taza não conseguia compreender tal absurdo. Como pode não saber de nada? Este é um projeto que envolve toda a sua família, certo? Você, como líder da família, deveria saber. Isso é bom senso. Você não está errado, Victor assentiu. Certo? Então por que você não sabe de nada? Como você pode ter certeza que ela não está planejando algo contra você? Essa é uma pergunta fácil de responder. Seu sorriso mudou para um gentil. Porque eu confio nela. As palavras de Victor tiveram um grande impacto em Taza. Eram palavras tão simples, mas o peso por trás delas era tão pesado que, por um momento, Taza se esqueceu de respirar e apenas olhou incrédula para Victor. Você confia nela? Essas palavras pareceram tão estranhas para Taza que ela respondeu inconscientemente. Correto. Victor assentiu com a mesma convicção de antes. Se ela quisesse que eu soubesse de algo, ela me notificaria. Se ela quisesse minha ajuda, ela me pediria. Eu não a enjaulo. Ela pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Em última análise, tudo o que ela pede é seu compromisso comigo, confiar em mim e pedir minha ajuda se ela precisar, o que ela sempre faz. Minhas esposas brilham mais quando fazem o que gostam. Os olhos de Victor lentamente começaram a escurecer, como se fossem dois buracos negros violetas. Se minha esposa quer brincar de Deus e queimar o mundo, vou deixá-la fazer isso com um sorriso no rosto. Se ela quiser fazer um plano que deixe nossa família intocável, mais uma vez, vou deixá-la fazer isso com um sorriso no rosto e sempre a apoiarei no que ela precisar. Taza visivelmente se encolheu quando viu os olhos de Victor. Isso é loucura, ela comentou, tanto para ele quanto para si mesma. Ela não conseguia imaginar um relacionamento dessa forma. Errado. Isso se chama confiança, a base de todo relacionamento bem-sucedido. Se você não confia no seu parceiro, qual é o sentido de estar junto com eles? Mas você não tem medo de ser traída? Taza perguntou com suas próprias dúvidas em seu coração. Afinal, ela sabia muito bem que não tinha muito rédea solta em seu reino porque Volk temia que ela traísse. Capítulo 759. A visita noturna de um rei aos aposentos de uma rainha estrangeira. 2. Mas você não tem medo de ser traída? Taza perguntou com suas próprias dúvidas em seu coração. Afinal, ela sabia muito bem que não tinha muita rédea solta em seu reino porque Volk temia que ela o traísse. Nuble notas, temia com razão. Porque nenhuma mulher está segura do MC. Vocês se lembram que anteriormente Victor vivia falando de como Zeus era degenerado? Agora ele é o próprio Zeus. Essa pergunta colocou um sorriso no rosto de Victor. Não sou. Por quê? A única possibilidade de minhas esposas me traírem é se alguém manipular suas memórias ou controlá-las através de alguma forma de controle mental. Um problema que eu já resolvi. Graças a Roshani, todas as mulheres que entraram no clã de Victor tinham forte proteção mental e espiritual.
Mesmo alguém como Loki não seria capaz de brincar com suas mentes porque saberia o que era uma ilusão e o que não era. Fora isso, é impossível para eles me trair, afinal, todos eles me amam. Que arrogante. Não é arrogância, é um fato. Victor sorriu neutramente. Um sorriso que, por algum motivo, fez Taza estremecer. Quando estabeleço um relacionamento com uma mulher, não o deixo simplesmente como está. Vou até o fim, o mais longe que posso, para um lugar onde o amor se torna uma obsessão, excesso de zelo e opressão, a ponto de matar em qualquer outra mulher que olhasse para mim. Você transforma suas mulheres em psicopatas do amor, hein? Eu prefiro chamá-los de enderes, mas você não está errado. Victor riu levemente. Seus relacionamentos parecem tóxicos. Nenhum homem aguentaria. Taza balançou a cabeça para frente e para trás em negação. Ela sabia muito bem que se começasse a agir com Volk como Victor descrevia que suas mulheres estariam com ele, o lobisomem acabaria por deixá-la. Está tudo bem, afinal. Eu não sou um homem qualquer. Victor falava com um sorriso que beirava a arrogância enquanto descansava a cabeça nas mãos. Quanto mais loucos, mais psicóticos, mais apaixonados eles forem, mais feliz eu ficarei. Foi nesse momento que Taza percebeu que Victor definitivamente tinha alguns parafusos soltos. O tipo de mulher que ele descreveu parecia uma mulher que tornaria um relacionamento muito tóxico e, consequentemente, essa toxicidade se espalharia para suas outras esposas. Mas ela sabia melhor. Ela viu como Leona reagiu a Victor. Alguém em um relacionamento ruim não responderia assim, e apesar tendo várias esposas, elas não pareciam competir mais com as outras. A razão para esse pensamento era que Taza sabia que as mulheres que compareceram no dia do encontro com Victor eram todas suas mulheres. Ela podia sentir o cheiro de Victor naquelas mulheres a quilômetros de distância. Não. Não. Eu não posso julgar isso tão cedo. Afinal, eu não vi como funciona o relacionamento dele com todas as suas esposas presentes. Taza sentiu que seria tolice julgar algo que ela só tinha visto uma vez. Como rainha, ela entendeu que entender o contexto de tudo é essencial. Mas, apesar de pensar assim e decidir observar e julgar mais tarde, ela não pôde deixar de comparar o relacionamento de Victor com suas esposas com o relacionamento dela com Volk. Apenas a parte sobre como ele falou sobre confiar em sua esposa completamente com tanta convicção a deixou com ciúmes de seu relacionamento. Taz e Volk não tinham uma relação homem-mulher normal. O que os dois tiveram foi mais uma luta eterna para decidir quem iria subjugar o outro. Parte desse relacionamento complicado se devia ao fato de ela ser forte. Se ela não fosse forte, ela já teria sido subjugada por Volk. Algo que ela também não queria. Ela sabia muito bem que uma vez que um alfa a subjugasse, ela teria que ouvir tudo o que ele pedisse, e ela não queria isso. Ela queria sua liberdade. Ela queria ser capaz de escolher quando agir e fazer seus próprios planos. Ela não queria ser submissa como as fêmeas de outros alfas. De alguma forma, ela sentiu bastante inveja das esposas de Victor agora. Afinal, era óbvio que tudo funcionava porque o homem à sua frente era a cola que os unia. Suas esposas têm muita sorte de ter você, Alucard. Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Victor. Não, eu sou sortuda por tê-los em minha vida. Aquele sorriso genuíno. Também era por isso que ela tinha ciúmes de suas esposas. Ela duvidava muito que Volk dissesse algo remotamente parecido com o que Victor disse com um sorriso tão genuíno no rosto. Ela entendia muito bem o marido para saber que ele nunca faria isso. Agora que já falei sobre mim, conte-me mais sobre você, Taza Fenrir. O que você quer saber sobre mim? Surpreenda-me. Taza olhou para Victor por longos minutos em silêncio até que ela começou a falar. Antes de me tornar quem sou hoje, eu era uma deusa menor do Egito. Taza começou a encher o copo com a bebida novamente. Victor ergueu uma sobrancelha ao ver que ela ia falar sobre si mesma, mas não comentou. Agora, ele era apenas um ouvinte silencioso. Uma deusa relacionada aos lobos. Meu conceito em si não era tão forte, e eu também não era tão proficiente. Apesar de ser uma deusa,
Eu não era tão importante quanto os outros grandes deuses do meu antigo panteão. Mas mesmo que não fosse tão importante, eu tinha meus próprios devotos. Homens e mulheres eram dedicados apenas a mim, lobisomens fortes que estavam acostumados a fazer coisas que todos desaprovariam se as tivessem feito em plena luz do dia. Uma força de seres sobrenaturais mortais. Isso é o que nós éramos. Taz olhou para seu copo de uísque com olhos neutros e, por um momento, memórias antigas de um reino em chamas se desenrolaram em seus olhos como um filme que ela nunca poderia esquecer. E aquela força atraiu a atenção dos grandes deuses. Eles acharam estranho que uma força tão grande não tivesse fé neles. Consequentemente, eles tentaram me controlar. Ao longo da história, Taza nunca foi específica. Ela nunca mencionou nomes ou apontou o dedo e simplesmente se referiu a essas pessoas como eles. E como sempre, eu me recusei a ser controlado. Mesmo que os benefícios prometidos para eu curvar minha cabeça e aceitar a vontade deles fossem grandes, não valia a pena trocar meu livre-arbítrio por isso. Mesmo que as consequências fossem terríveis. Taza tomou outro gole de sua bebida e olhou para o copo agora vazio. Mesmo que parecesse que ela estava sendo influenciada por Victor, ela não estava. Ela podia pensar por si mesma, e uma característica que permaneceu forte dentro dela foi nunca falar sobre si mesma. Afinal, isso poderia gerar fraquezas que todos poderiam. As palavras de Victor interromperam sua linha de pensamento. Você é forte. Ela olhou para o rosto de Victor, e a expressão em seu rosto a pegou de surpresa. Ao contrário das últimas vezes que Victor olhou para ela, seu olhar estava muito mais quente do que antes. Claro, ela já tinha visto aquele olhar antes, mas aqueles olhares nunca eram direcionados a ela especificamente, mas a uma mulher que não estava presente. Victor estava olhando diretamente para ela, apenas ela e mais ninguém. Escolher não abaixar a cabeça não é uma coisa fácil de fazer, especialmente quando você está fraco. Por isso, não se culpe por fugir. Aqueles que ficaram para trás definitivamente não te culpam por isso. Taza regalou os olhos ao ouvir o que Victor disse. Como você? A pergunta foi interrompida por uma ação de Victor. Victor olhou pela janela e viu que o sol já começava a nascer. Parece que fiquei muito tempo, hein? Taz abriu os olhos levemente em choque ao ver que o sol já havia nascido. Será que nossa conversa realmente durou tanto tempo? Taza se perguntou em estado de choque. Foi uma boa conversa, Taza Fenrir. Assim como eu pensei, você é uma mulher forte. Taza olhou para onde Victor estava sentado, mas tudo o que ela viu foi uma cadeira vazia. Não esqueça de ler o pergaminho que te dei. Volto amanhã. Por favor, não volte, ela falou quase instantaneamente. De repente, ela ouviu uma voz sedutora sussurrando em seu ouvido: acho que você deveria dar uma olhada. Isso não é para você decidir, minha rainha. Ela sentiu seu corpo tremer e rapidamente se levantou e olhou para trás, mas novamente, ela não encontrou nada além da porta de vidro da varanda aberta. Taz olhou para a varanda com um olhar aguçado, como se um bicho-papão ou algo assim fosse sair daquele lugar a qualquer momento. Mas quando ela esperou um pouco, apenas para nada acontecer, ela suspirou de alívio e tentou acalmar seu coração turbulento. Minha rainha. Hein? Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Taza, um sorriso genuíno que foi substituído momentos depois por uma carranca contemplativa. Como ele sabe sobre aquilo? Isso é algo que só Volk deveria saber, afinal, aconteceu há tanto tempo. Apesar de saber que não deveria, Taza sentiu uma pequena ansiedade pela próxima visita de Victor, já que ela poderia falar sem se preocupar muito com nada. Já fazia um tempo. Sem mencionar que ela tinha que descobrir o que aquele homem queria dela. Afinal, ele não iria visitá-la no meio da noite se não quisesse alguma coisa. Taz olhou para a cama e viu um livro antigo. Ela estreitou os olhos e pensou, isso não estava aqui antes. O que significava que Victor deixou para ela? Aproximando-se da cama, ela parou para olhar o livro, especificamente seu título, e se surpreendeu ao ver que estava escrito em egípcio antigo, uma língua extinta. A queda da deusa Loba e sua ascensão.
Taza começou a tremer ao ler o nome do autor que escreveu o livro, escrito por Nunkt Semet. Sei como ele tem esse livro. A voz de Taza falhou. Suas emoções não conseguiam se acalmar, especialmente quando ela viu um nome que pensou que nunca mais veria. Yunkt. Você sobreviveu? Ela tocou gentilmente nos caracteres do nome da mulher que evocava tantas lembranças nela. Todas as perguntas que Taza tinha antes sobre por que Victor estava aqui foram esquecidas. O que ela queria saber era como ele conseguiu esse livro e se sabia alguma coisa sobre o autor desse livro. De uma forma ou de outra, ela passou a ter expectativas para seu próximo encontro com Victor. Do lado de fora da mansão, flutuando em cima de uma árvore bem distante, Victor observava tudo de braços cruzados. Seus olhos dracônicos podiam ver claramente tudo dentro da sala. Você é um homem pecador, querido. Por que você está brincando com o coração da rainha? Roshani perguntou. Não estou brincando com o coração dela, minha querida. Vê-la nesse estado não é muito convincente, sabe? Roshani apontou enquanto olhava para uma Taza trêmula, muito diferente da rainha que ela vira pelos olhos de Victor antes. Victor permaneceu em silêncio e não disse nada. Onde você conseguiu esse livro? Não me lembro de tê-lo visto no inferno. Na biblioteca do Clã da Neve. Como estava escrito em egípcio antigo, eles pensaram que era um artefato ou algo assim, então o guardaram entre os tomos antigos. Mas mal sabiam eles que era, na verdade, apenas o diário de um lobisomem fiel. Como você sabia que era para Taza? De que outra forma? Eu li. Você pode ler egípcio antigo. Como? Minha querida, você se esqueceu das centenas de milhões de demônios que absorvi? Alguns deles são demônios que estão vivos desde o início dos tempos. Aprender algo como uma língua perdida é muito fácil. Parece que você ficou mais proficiente em organizar suas memórias. Roshani disse, tanto para si mesma quanto para ele. Alguns segundos depois, ela perguntou curiosa, qual é o sentido de tudo isso? Eu quero que ela atinja todo o seu potencial, minha querida. O passado dela está impedindo isso. Estou apenas ajudando. Roshani respirou fundo. De alguma forma, ela já esperava esta resposta. E quando ela atingir todo o seu potencial, o que acontecerá? Quem sabe? Hein? Ela derrotará Volk e se tornará o alfa mais forte. Ela unirá Samar sob apenas uma pessoa. Seus conceitos como deusa ficarão mais fortes. Ninguém pode prever o que ela se tornará. Acabei de perceber que você está simplesmente dizendo a ela para assumir o comando de tudo. Roshani apontou astutamente. Victor virou a cabeça para o lado e começou a assobiar. Fale logo. O que você quer? Você quer outra esposa, não quer? Você disse que não perseguiria uma mulher casada. Seu mentiroso desonesto. Roshani rosnou possessivamente. E esse tom de voz só fez Victor rir alegremente por causa do amor dela. Não ria. Roshani gritou, ainda mais irritada. Diga-me o que você vai fazer. Ela insistiu. Meu amor, isso é chamado de desenvolvimento de personagem por uma razão. Não devemos nos apressar para uma conclusão. Vamos apenas aproveitar o passeio. Grr. Mas há uma coisa que posso lhe prometer. Não menti quando disse que não saio atrás de mulheres casadas. Afinal, sou um homem de moral. Victor se virou e começou a flutuar em direção ao chão. O que eu quero não é uma esposa. Eu quero uma aliada poderosa. E se eu vou ter uma aliada, é melhor que seja uma mulher, né? Afinal, uma mulher é mais facilmente influenciada por Eutil. Uou! Você está agindo como um total desprezível agora. Victor ficou sem palavras com o que ouviu. Esta mulher realmente quer levar um tapa na bunda, não é? Ele pensou que deveria disciplinar Roshani mais tarde. Afinal, ela estava ficando muito indisciplinada ultimamente. Sim, por favor, me castigue. Já faz um tempo desde que jogamos assim Victor face Palmade. Ele momentaneamente esqueceu que ela podia sentir suas emoções e ler seus pensamentos superficiais. Ruby foi uma má influência para você, minha querida. Você está dizendo que não gosta desse tipo de piada.
Eu não disse isso. É melhor você ser honesto. Ela assentiu com satisfação. Os olhos de Victor piscaram um pouco e, no momento seguinte, ele desapareceu, deixando raios vermelhos para trás e apareceu em seu quarto pessoal. Com um aceno de mão, toda a sala foi selada com gelo e então uma mulher de longos cabelos ruivos apareceu. Que átil! Não me chame tão de repente, querida. Embora ela gritasse em desaprovação, seus olhos brilhavam com antecipação. Seu dríade pervertido. Vou te ensinar uma lição hoje. Sim, por favor, querida, me ensine uma lição, tio. Marca registrada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.